Está acontecendo uma votação no STF neste momento, nos últimos dias inclusive, que trata de um tema que acabou tendo uma repercussão muito curiosa, muito engraçada na relação entre o STF e o Legislativo, que nós sabemos que já há algum tempo não é das melhores, não anda assim muito bem articulada, não é? Temos visto uma série de intervenções do Poder Judiciário na pessoa do STF, né, na instituição do STF, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, intervenções diretas aí, coisas assim até inconstitucionais se você para olhar direitinho o teor desse tipo de interferência. Acontece que em determinado julgamento recente, essa coisa avançou um pouquinho mais no sentido de que o STF deu uma cutucada legal ali, pelo menos parte dos ministros do STF, no poder legislativo, não é? Do que se trata esse tema? Qual é o tópico em questão? Bem, trata-se da questão do piso da enfermagem. Vocês lembram que isso foi aprovado no ano passado? Se eu não me engano, foi no ano passado. Deu muito pano para manga, a coisa repercutiu bastante, porque foi estipulado um piso salarial para os profissionais da área de enfermagem, tanto os enfermeiros mesmo, quanto os técnicos em enfermagem, em um valor substancialmente alto. Logo quando isso aconteceu, nós vimos uma série de demissões e tudo mais, e instituições, associações de empregadores da área de saúde trataram logo de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, a fim de impedir que essa lei de fato seja posta em prática, não é? Então o STF começou a se debruçar sobre esse tema lá atrás, quando essa ADI foi proposta. Houve logo de cara uma liminar sendo concedida em favor dessas instituições, bloqueando os efeitos dessa lei de forma liminar, e aí passaram então a votação dessa questão aí, desse tópico, desse tema. Por que eles estão tão interessados em votar isso, os ministros do STF? Qual é o interesse por trás ali? Quais são os argumentos utilizados nessa votação? Adianto que não tem nada a ver com a iniciativa privada. Se os hospitais privados, se as casas de cuidados com idosos terão condições de pagar este novo salário, ou se isso vai ser um problema econômico grave para essas instituições. Não tem nada a ver com isso, eles não estão nem aí para a iniciativa privada. Estamos falando de problemas relacionados à iniciativa pública, mais notadamente questões orçamentárias, porque se você aumenta o salário de um monte de profissionais que têm estabilidade no serviço público, isso implica dizer também que você aumenta as despesas de municípios e estados, e também da própria União naturalmente, mas especialmente municípios e estados. E de onde vai vir esse dinheiro? De onde vem essa grana para pagar esses novos salários muito mais altos? E aí é o grande problema. Onde enfiar isso no orçamento de estados e municípios? Cria-se uma dicotomia, um dilema nessa história. Se por um lado prefeitos e governadores não aumentarem os salários, eles estarão descumprindo essa lei. Por outro lado, se eles fizerem isso, eles vão estourar o orçamento, vão cometer um crime de responsabilidade. O que fazer nesse caso? Você tem duas leis e você não consegue cumpri-las ao mesmo tempo. Elas são mutuamente excludentes. Bem, é sobre essa questão então que o STF está debatendo, e os votos dos ministros estão sendo feitos a esse respeito. Acontece que nessa votação, que agora está suspensa, né, o ministro Dias Toffoli pediu vistas sobre esse tema, o ministro Fachin votou a favor da aplicação integral da lei também, mas o que chamou a atenção foram os votos do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes. Ou melhor, o voto, esses dois caras votaram juntos, fizeram um voto conjunto, que é uma coisa completamente inédita. Olha o grau de preguiça desses dois sujeitos, né? Não foram capazes nem de fazer votos separados, cada um defendendo as suas teses. Escreveram um voto junto, os dois ali, fizeram um voto conjunto e tá tudo feito, tá sus, né? STF sempre nos surpreendendo, uma coisa completamente inédita. Mas é os caras, então, o Barroso e o Gilmar Mendes, fizeram esse voto conjunto abordando essa questão aí, essa problemática do orçamento para cumprir essa lei aí, dizendo que não há previsão orçamentária, dotação orçamentária para esse pagamento e que, portanto, os entes federados, estados e municípios estariam desobrigados do cumprimento dessa lei aí por não haver orçamento de fato, não haver previsão de onde viriam esses recursos. E aí que a coisa fica bastante engraçada, porque eles dão uma sugestão, então,
para o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, naturalmente, foi quem propôs e aprovou essa lei aí do piso da enfermagem. Então, supostamente, o interesse é do Congresso Nacional de fazer com que essa lei de fato vigore, né? Tem a justificativa do projeto de lei e tudo mais, ou seja, os congressistas querem que essa lei passe a vigorar de fato. Havendo, então, esse impedimento orçamentário, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso deram uma sugestão para os congressistas, basicamente dizendo o seguinte: se vocês querem que o projeto de lei seja realmente colocado em vigor e que estados e municípios tenham condições de pagar esses novos salários, basta que vocês peguem as suas emendas de parlamentar, destinem para os estados para essa finalidade. Olha que coisa! Os ministros do STF querem que os parlamentares peguem as emendas parlamentares para pagar o salário aí de enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? Olha só que coisa. As emendas de parlamentar, você sabe, foram chamadas muito tempo de orçamento secreto, né? Durante o governo Bolsonaro, Lula voltou ao poder, emendas de parlamentares novamente, aí a coisa continuou como sempre foi, diga-se de passagem. Lula já liberou uma grande parte dessa grana aí para tentar aprovar alguns projetos seus, né? Mas aí, emendas de parlamentares são isso aí, uma grana que está à disposição do Congresso Nacional a ser distribuída entre parlamentares que têm ali as suas emendas, apresentam suas emendas para receber esse valor. Tipicamente isso vai para os estados de origem desses parlamentares para projetos ali particulares deles, junto à prefeitura, junto ao próprio governo do estado, né? Então, eles poderiam, de acordo com o STF, pegar essas emendas e bancar o aumento lá do salário da enfermagem, né? Então, mais um passo aí, mais um avanço nessa relação um pouco estremecida entre STF e Câmara dos Deputados. Basicamente, os ministros do STF dizendo para os deputados federais o seguinte: se vocês querem que a lei que vocês aprovaram aí entre em vigor, enfiem a mão no bolso de vocês, tirem o dinheiro e paguem vocês mesmos, né? E aí, reitero, tanto Gilmar Mendes quanto o Barroso, em seu voto conjunto, disseram que os estados estariam desobrigados, então, de pagar esse novo salário da enfermagem por conta de inexistência de orçamento para essa questão aí. Caso os deputados não façam nada, então essa lei não vai vigorar. Lembrando ainda que o processo tem que terminar de ser votado, tem muita gente para apresentar os seus votos ainda, a coisa está suspensa até o momento. Mas é curioso ver esse posicionamento desses dois ministros de forma específica e o quanto isso mostra de fato uma relação muito arranhada entre o Congresso Nacional e o STF de forma específica, um desalinhamento entre judiciário e legislativo. Agora, falando especificamente do ponto do salário da enfermagem, do piso da enfermagem, todo salário mínimo, como nós libertários bem sabemos, é extremamente problemático. Ele cria uma série de situações econômicas ruins. Lá atrás, quando esse projeto foi aprovado, começou a valer, um monte de casas de apoio a idosos, de cuidado com idosos aí, demitiram todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem que estavam trabalhando, porque simplesmente seria inviável manter esses profissionais com um salário tão alto. E aí trocaram esses profissionais por cuidadores de idosos. E aí você vai ter um problema muito grande com a entrada de novos profissionais no mercado. Beleza, aquele enfermeiro que tem um salário muito alto vai continuar tendo o salário dele normalmente. Aquele que tem uma produtividade grande para a empresa, para o hospital, enfim, para qualquer empresa desse tipo aí, vai ter o seu aumento salarial, vai conseguir isso, mas aqueles que têm uma produtividade menor, que trabalham em empresas menores, em organizações que não têm um orçamento tão grande assim, vão acabar sendo demitidos. Essa é a grande realidade. E os que estão se formando vão ter muito mais dificuldade para conseguir uma colocação no mercado. Beleza, o funcionário público que tem estabilidade está garantido dele lá. Aquele que passar num concurso público, beleza. E todos os demais, o que eles vão fazer? Como eles vão se colocar no mercado, uma vez que existe agora uma barreira muito grande para a entrada de novos players, de novos trabalhadores, que é a questão de um salário inicial muito alto. Então esse é sempre o grande problema dos salários mínimos. Ele dificulta a entrada de novos participantes no mercado de trabalho, pessoas que não têm experiência, pessoas que ainda não têm uma capacidade de trabalho muito grande, tipicamente novos profissionais, pessoas recém-formadas. E aí, por outro lado, você vai ver também que um salário mais alto atrai novos participantes nesse mercado de trabalho. Mais gente vai procurar fazer o curso de enfermagem porque o salário inicial
é alto. Aí você aumenta ainda esse problema aí de mão de obra vacante, né? Uma mão de obra que não consegue uma colocação no mercado porque cada vez mais profissionais são formados nessa área por conta de um salário atraente que a maior parte deles não vai conseguir usufruir no final das contas, porque não vai haver alocação suficiente de pessoal com esse salário novo aí, com esses novos valores, porque a coisa se torna economicamente inviável. Então, um salário mínimo tipicamente causa uma série de problemas econômicos que parecem ser desconsiderados pelos congressistas, mas a verdade é que eles sabem que a coisa funciona assim. A essa altura do campeonato, ninguém desconhece esse fato mais. Esse povo dos meios políticos, eles têm informação suficiente para saber que a coisa funciona assim. Inclusive, tem exemplos suficientes para saber como que a coisa funciona no caso da imposição de um salário mínimo. Então eles fazem isso puramente por politicagem. Eles têm interesses politiqueiros em colocar um salário mínimo alto para uma categoria. Isso é interessante para um monte de gente e eles aparecem para o grande público como benfeitores, pessoas que apenas querem o bem da população, daqueles trabalhadores pobres coitados, né? Deram tão duro aí durante a pandemia, eles merecem um salário enorme. Claro que merecem, mas de onde vai vir esse dinheiro? A coisa não funciona assim, não se trata de merecimento, né? O pessoal acredita que nós, libertários, somos adoradores da meritocracia, e a coisa não é assim. Nós somos seguidores da lei do mercado, né? Oferta e demanda. É isso que determina o preço de qualquer serviço, e o trabalho humano também é um serviço, o salário é um preço como qualquer outro. Trata-se apenas, então, de politicagem de congressistas que querem sair bem na fita às custas de empresas de saúde privadas, às custas de milhares de profissionais da área que vão ter muita dificuldade, seja para entrar no mercado de trabalho, seja para continuar no mercado de trabalho com a vigência desse novo salário mínimo muito alto. Nesse ponto eu torço para que o STF bloqueie essa lei aí, já que eles têm esse poder aí de vetar tudo que o legislativo faz, que pelo menos usem isso para o bem dessa vez aí, que é para evitar um colapso de um setor econômico como um todo. Sei que quem é da área tem dificuldade um pouco para entender isso aí, mas no final das contas isso será o melhor para todos. O que faz os salários aumentarem não são canetadas de políticos, é o livre mercado agindo de forma livre, de forma natural, de forma orgânica, aumentando a produtividade dos setores econômicos. É isso que faz com que toda a sociedade brasileira se torne mais rica. De qualquer forma, é sempre muito divertido ver políticos e ministros do STF se digladiando. Nesse caso aí, eu torço para a briga.